Gives it back to Russ. Deep shot. Get it! What a perfect ending to a historic day. Westbrook gives the Thunder the victory. Fala, meu povo! Lucas do Thunder Brasil aqui, falando com vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos finalmente de volta com o nosso queridíssimo Mania de Thunder, o nosso podcast que fala sobre o Oklahoma City Thunder. Depois de praticamente um mês fora ali, tivemos algumas correrias na vida, final de ano, né? Essas coisas acontecem, mas a gente está de volta aqui. Tô com o meu queridíssimo amigo e fiel escudeiro Ângelo, do Thunder Mania BR. Fala, meu amigo. Fala, meu povo, finalmente retornamos, né, depois de um período sabático aí, bom estar de volta com vocês. Eu acho que a gente volta talvez no melhor momento do time na temporada, né, enfim conseguimos assumir a Seed 1, um feito que não era conquistado pela franquia há 10 anos, então comemoremos enquanto possível, porque a gente sabe que ainda tem muito trabalho pela frente. Com certeza, cara, é bizarro, né, você falou aí 10 anos, parece que faz menos tempo, né? O Thunder, há pouco tempo tava disputando aí, né? Antes da pandemia ele tinha o time do Westbrook, do Paul George e tal, só que não conseguiu, então, 10 anos para conseguir uma Seed 1. Mas lá estamos nós, com 31 vitórias, 13 derrotas, empatado, até o momento que a gente tá gravando isso aqui, na quinta-feira à noitezinha, estamos empatados com o Minnesota Timberwolves, mas por conta do critério de desempate a gente tá na frente, então segue o líder e nada mais. E vamos começar falando, então, desse momento, né, cara? Especificamente desse mês de janeiro. O mês começou bem esquisito, né, Ângelo? A gente começou com os resultados ruins, Atlanta e Brooklyn perdendo jogos seguidos. O time não tá jogando tão bem também, né? Essa semana a gente quase entregou pro Portland. Contra San Antonio, infelizmente, foi tudo mais tranquilo. Mas foram 13 jogos até aqui no mês, 9 vitórias e 4 derrotas. A gente reencontrou esse equilíbrio, né? Para finalmente assumir esse topo do Oeste. Cara, é um calendário realmente, quem via lá no início de janeiro já projetava mais ou menos um mês bem difícil e de fato está sendo bem complicado, né? Muitos back-to-backs, viagens longas. A gente tem um exemplo, por exemplo, a viagem acho que foi contra Atlanta, né? Que a gente teve problema no avião, que o avião atrasou. Então é muito desgastante assim para os jogadores, sabe? Então realmente está sendo um mês difícil, adversários fortes. E eu acho que de positivo, né? Mesmo com tudo isso, com todas essas dificuldades, a gente está conseguindo passar por cima. Às vezes sem jogar tão bem, mas conseguindo resultado, como foi contra Portland, né? Então é importante, mostra a maturidade do grupo, que mesmo oscilando de algumas formas, né, ainda assim consegue o resultado, que é importante, né? A gente sabe que a Seed 1, ela é um marco, talvez, não sei se a gente vai conseguir sustentar ela, mas só o fato de estar no topo, né, mesmo com algumas carências que a gente tem no grupo, mesmo com algumas oscilações, o fato de estar ali, do lado de times como o Wolves, que já tem mais experiência, como o Nuggets, que já é o atual campeão da liga, é um grande feito para nós, sabe? Eu acho que só isso já basta, já vale a pena. Eu não sou tão bom em questão de números, etc., viagens e afins, mas nesses 13 jogos do Thunder, rapidinho o cronograma, a gente começou jogando em casa contra Boston, suave. Aí no dia seguinte a gente viajou até Atlanta, aí 2 dias depois viajamos para Brooklyn, na Nova York, e aí 3 dias depois viajamos para Washington, e mais 2 dias depois viajamos para Miami. Aí no dia seguinte desse jogo contra Miami, a gente voltou para Oklahoma e recebeu o Portland, aí ficamos lá tranquilo, tal, dia 13, 2 dias depois, recebemos o Magic, tranquilo. Aí 2 dias depois fomos para Los Angeles, fizemos um back-to-back contra a dupla, Los Angeles e Lakers e Clippers, e aí você pensa que a gente vai descansar, não. 2 dias depois teve um jogo lá em Utah, aí depois 2 dias depois um jogo lá em Minnesota, aí deu uma tranquilizada, né, esse foi dia 20 de janeiro, aí na terça-feira, dia 23, voltamos para Oklahoma para receber o Portland Trail Blazers, e no dia seguinte fomos até San Antonio. Então, assim, na transmissão do Thunder até passou uma questão de números, assim, muitas milhas viajadas, né? Porque além de você, de fato, jogar, tem toda a logística. Você tem que pegar avião, você tem que mudar a sua dieta, você tem que dormir, você tem que isso e aquilo. E o Thunder está se dando bem, de certa forma. Eu confesso que no início do mês eu estava bem preocupado. Os resultados não estavam legais, o time não estava desempenhando tão bem. O próprio resultado contra o Boston foi muito positivo. O mês começou bem alto. Essa vitória contra o Boston foi tranquila. A gente venceu por 127 a 123, mas acabou que o resultado poderia ser muito maior, porque o Boston chegou no final, né? Enfim, aquelas coisas todas. Mas depois o time deu uma desandada e eu fiquei preocupado. Até na época fiz um post lá dizendo que era o pior início de mês do Thunder. Não vou lembrar exatamente agora os números exatos, mas o time estava arremessando mal, defendendo mal, mas finalmente encontrou esse equilíbrio. A defesa caiu um pouco, né, cara? Felizmente nos últimos jogos deu uma melhorada, mas a defesa tá pior que o ataque, digamos assim. O ataque tá mais eficaz do que a defesa.
Eu acho que cabe destacar o poder de reação do Thunder, né? Porque mesmo com aquelas 2 derrotas contra Hawks e Nets, a gente consegue depois engatar uma sequência mínima de vitórias ali. Aí vieram as derrotas no back-to-back contra Lakers e Clippers. Aí eu pensei, beleza, vou enfrentar o Utah fora e o Wolves fora. Tem tudo para ser uma semana bem ruim para nós. Sim. E não, o time respondeu de outra forma, sabe? A gente entrou contra o Jazz de uma forma muito mais ativa dentro de quadra, conseguimos uma vitória importante contra um time que até aquele momento, no caso o Utah, tinha uma das melhores sequências da liga, estava quente, e fomos enfrentar o Wolves, líder do Oeste até então, conseguindo ganhar também. Então foram 2 vitórias depois de 2 derrotas que mostra esse poder de reação, essa maturidade que a gente está falando, sabe? Essa regularidade, talvez, que um time que está no topo do Oeste precisa ter. É uma conferência muito difícil, que é extremamente equilibrada, e eu acho que isso é positivo, cara. A gente vai ter mais jogos onde o time não vai desempenhar tão bem, vão ter mais sequências difíceis, vão ter jogos que a gente achava que ia ser fácil e não vão ser. Eu acho que Portland talvez seja o grande exemplo, né? Onde eu pelo menos projetava uma vitória tranquila, porque nós já havíamos jogado contra Portland outras 2 vezes e foram blowouts, então eu não esperava tantas dificuldades. Eu acho que o Thunder fez um jogo bem ruim. O Mark Daigneault fez um jogo bem ruim nas suas opções de troca, possivelmente. Mas eu acho que mesmo com tudo isso, a gente consegue os resultados. E isso mostra, talvez, que o time está se acostumando a vencer, né? Mesmo com algumas adversidades, dificuldades, o time está passando por cima disso e mostrando poder de reação para conseguir se sustentar no topo. Eu acho que isso talvez seja quase definitivo, sabe? Eu acho que essa temporada a gente já tira de lição que o time realmente deu um salto a mais do que deveria dar. Eu, pelo menos, projetava talvez uma seed 5, seed 6, Sim, com e o certeza. Thunder já está desde o início da temporada entre os primeiros. Agora é praticamente manter essa sequência, né? É igual você falou, acho que manter a primeira seed vai ser bem difícil, até por conta dessa reta final. O Denver está chegando, o Clippers está muito encaixado, só que já virou, não vou dizer obrigação, porque obrigação é uma palavra muito forte, mas é muito difícil você imaginar hoje o Thunder sem o mando de quadra, né? Terminar entre os 4 primeiros ali, de acordo, não é nem questão de achismo, de torcida nossa, claro, a gente vai torcer, mas é questão do que já foi provado. O Thunder, em toda a temporada, ficou nas cabeças, tá nas cabeças agora, tá fazendo por merecer. E você imaginar o Thunder hoje fora do top 4 é bem difícil. O cenário atual, sim. O Clippers, que é o quarto colocado, tá 2 jogos atrás da gente. E o Phoenix está numa fase excelente, 7 vitórias aí, a maior streak ativa na liga, tá 5 jogos atrás da gente. Então, assim, você ceder 5 jogos em relação ao Phoenix. Claro que o Thunder e o Phoenix ainda vão se enfrentar na temporada. E aí, enfim, muitas coisas podem acontecer. A gente sabe que pós All-Star Game, principalmente, as coisas mudam bastante. É ali que, de fato, a corda aperta, os jogadores mais experientes aparecem, enfim. Só que você conceder esses 5 jogos de diferença, eu acho que é muita coisa. E sobre esse lance da força de vontade do time, eu me lembro que antes desses 2 confrontos contra Utah e Minnesota, o Thunder estava, tipo assim, 2 jogos atrás do Minnesota. Tanto que eu já estava projetando esse jogo contra o Minnesota para a gente cortar um pouco a distância, mas, enfim, ia continuar longe. Só que acabou que os resultados dos 2 lados ajudaram, né? Minnesota teve uma turbulênciazinha pequena, acabou perdendo até para Charlotte esses dias, com 60 e poucos pontos do Towns. E o Thunder venceu o confronto direto e aí se apossou do topo. E eu acho que o Thunder também está sendo refém, talvez, da própria expectativa que ele criou, sabe? Porque, como eu falei na fala anterior, no início da temporada, acho que ninguém esperava que o Thunder fosse brigar no topo por tanto tempo, sabe? Então, claro, agora todo mundo quer a seed 1. Eu quero a seed 1, eu como torcedor Sim, quero com a seed 1. Mas lá no início da temporada, se tu me oferecesse a seed 3, pô, pegava na hora. Pra mim já tava excelente, e tá excelente. Então eu acho que isso é muito positivo, sabe? Exato. Eu, como um bom botafoguense, que o Ângelo adora fazer bullying comigo, eu posso dizer isso, trazer esse exemplo do futebol, porque ano passado... Eu não posso falar muito também, tá? Exatamente. Eu não posso falar muito também. Eu vou te poupar, porque a gente tá voltando agora, então assim, vamos manter o clima amigável. Mas, por exemplo, ano passado o Botafogo ficou... Muita gente fala isso comigo, tipo, você ficou líder o campeonato inteiro, mas você pegou a Libertadores e tal. Mas realmente, no início do ano se falam pra mim, pô, você fecha um 4º lugar no Brasileirão? Top. Só que o time fez tudo aquilo, então é meio decepcionante. Então espero que não aconteça junto com o Thunder também. Claro que são situações diferentes, não imagino que o Thunder vai ser campeão, mas espero que fique lá no topo. E falando em surpresa, eu queria saber se o senhor imaginava que Jalen Williams já seria um All-Star no seu 2º ano de liga, pô. O que tá jogando o Jalen Williams é inacreditável. Eu amo esse homem. Eu confesso que eu esperava bastante dele, tá? Acho que a curva evolutiva dele não é uma surpresa pra mim. Só que ele tá atingindo um nível ainda acima, sabe? Ele tá conseguindo uma consistência e um holofote até por parte da liga, né? Por muita gente falando do Jalen Williams fora do Thunder. Isso sim me surpreende, sabe? O hype que ele conseguiu adquirir nessas últimas semanas, principalmente, o janeiro que ele vem tendo.
ele tá praticamente equiparando o nível de rendimento do Shai, cara, em alguns jogos. Sim. Inclusive fechando jogos, matando bola de 3, de 2, de tudo que é jeito. É um dos jogadores mais clutch da liga, um cara que tem um melhor aproveitamento do clutch time, né? Para quem tem um número X mínimo de arremessos. Um cara que há 3, 4 dias atrás dessa gravação matou a bola da vitória contra a Portland. Então ele tá sendo esse desafogo, né? E até mais que um desafogo, ele tá conseguindo equiparar muitas vezes o nível ofensivo do Shai, porque é um cara que tem um arsenal gigante, cara. Ele mata a bola de 3, de 2, ele é bom na infiltração, ele é bom naquele arremesso que ele consegue, né, criar separação pro defensor. Então ele tá se mostrando um cara muito eficiente, cara. Ele tem aí, eu anotei até que as médias dele em janeiro, tá? Nesse exato momento, são 20 pontos de média, 20,2 pontos de média. E o bizarro é a eficiência que ele tá conseguindo atingir, sabe? 60% de field goal, 51 na bola de 3, 75 no lance livre, que tá mais ou menos na média, talvez. Pode ser um pouco melhor, mas a gente não tem muito o que reclamar dele também. Então, cara, é uma curva evolutiva que eu esperava, mas ele tá entregando ainda mais, tá? Ainda mais. Eu acho que hoje, talvez, pelo fato do Oeste ser muito recheado de bons jogadores, excelentes jogadores, não dê para ele ser um All-Star nessa temporada. Sim. Mas ele já se coloca nesse parâmetro, eu acho, para nas próximas brigar por essa vaga, cara. Eu acho que até pro Thunder, né, começa a se criar talvez uma expectativa e um planejamento, porque pode ser um novo contrato máximo que a gente vai ter que pagar ali na frente. Exatamente. Inclusive, nessa quinta-feira vão sair os titulares do All-Star Game. Não sabemos se o Shai será o titular, mas a gente espera que sim, porque hoje não tem um armador melhor que o Shai, né, na Conferência Quem Oeste. vai ouvir esse episódio já vai estar sabendo. Exatamente. Então, se o Shai não for o armador titular do Oeste, a gente vai arrumar um probleminha aqui. Mas sobre o Jalen Williams, cara, o que mais me surpreende é ele conseguir equiparar o Shai, cara, porque o Shai atingiu um nível que é surreal. O cara lidera a liga em jogos com 30 pontos. O cara, assim, a gente não precisa falar do Shai porque todo mundo sabe o que o Shai é, a gente já fala. Normalizou, né? Exatamente, normalizou o absurdo. Só que o Jalen Williams está conseguindo ser além do Robin pro Shai. Você viu um jogo de quarto período com os dois em quadra, o Jalen Williams leva a bola e é isso. Não é como se, assim, para o Shai fazer um espaçamento e tal, não. Porque o Jalen Williams está confiante, ele está sendo decisivo, ele tem a qualidade absurda nesses últimos jogos, inclusive. Eu tô achando ele melhor playmaker do que o Shai. Ele tá, tipo, quando ele tá em quadra levando a bola, sendo o cara do time assim, porque muitas vezes acontece porque o Shai tá no banco, principalmente no quarto período, é surreal. Ele cria muito, ele tá passando a bola de um jeito absurdo, ele tá achando assistências bizarras. Teve um jogo até que ele ficou perto do triplo-duplo, infelizmente não veio esse triplo-duplo dele, o primeiro da carreira, mas assim, 12 assistências, sabe? Um negócio muito fora da curva. Então é muito bom. É legal ver também, porque ele se empenha e ele se diverte. Você falou do game winner do Portland, né? Ele comemorou, aí zoou. Então, assim, você vê que é um calouro ainda. Calouro não, né? É um moleque novo ainda. É um segundo anista de... Ele tá com quantos anos agora? 21? 22. 22. Então, assim, você vê que não tá perdendo essa essência. Pô, posta videozinho no TikTok. E é isso. É a gente entender que é um cara que tá em ascensão. Felizmente, uma ascensão maior do que a gente esperava. Só que também não apressar as coisas. Né? Eu acho que tem muita gente até comentando, né? Pô, como é que o Thunder vai fazer pra renovar com esse cara ali na frente? Cara, o Thunder vai renovar com ele. Não vai cometer esse erro de novo, pelo amor Clay Bennett de Deus. E o Sam Prest tem um grande de exemplo aí. Pelo amor de Deus. Harden. O Thunder não vai deixar o Jalen Williams escapar, não isso vai. eu garanto pra vocês. Eu tenho medo, tá? Eu tenho medo. Às vezes eu fico... Claro que a gente tem um pé atrás, mas eu acho que, pô, com o nível atual, eu acho que até dá pra... Não sei se chega a ser uma hot take, eu acho que nem é pra desvalorizar o nosso jogador. Mas acho que hoje o Jalen Williams conseguiu assumir um posto de segundo jogador no lugar do Chet. Correto. Entendeu? O Chet ainda é um fenômeno, é um cara que tá fazendo uma boa temporada, vai ser muito bom ali na frente, mais do que ele vem sendo. Mas o Jalen Williams hoje, acho que até por ser um cara mais experiente, passou mais anos no college, tem um jogo mais refinado, tá conseguindo entregar até mais que o Chet. Eu acho que isso eleva ainda mais, né, o patamar que ele tá conseguindo ter nessa temporada. E ele é um cara muito exótico, cara. O Jalen Williams, é difícil achar uma comparação para ele na liga. Não muito tem, difícil, muito difícil. Vai procurar assim, beleza, tu pode, né, ter ali um jogador que pode se assemelhar, mas ele é um cara muito único, é um arquétipo muito diferente do que a gente tem visto ultimamente. É quase como se o Thunder tivesse draftado um segundo Shai, só que mais atlético, com um arremesso melhor, né? A gente tem que ver ainda como é que o Jalen Williams vai se portar
mais à frente, uma pós-temporada, né, que é um cara que também não tem essa experiência, mas o que ele tá entregando hoje é um basquetebol elite. Tô muito satisfeito com o Jalen Williams e eu acho que os adversários vão passar muito trabalho com ele também. Exato. O jogador assim que eu mais penso que parece um pouco com ele, que mesmo assim também não compara tanto, às vezes é o próprio Michael Bridges, que é um cara com envergadura alta ali e tal, uma altura semelhante, consegue fazer tudo, marcar da 1 até a 4, só que mesmo assim ele é uma anomalia, sabe? Anomalia no bom sentido. Com certeza. Porque é uma coisa muito fora da curva. Você, às vezes, entra em sites que listam ele como PF, como SF. E aí, enfim, às vezes, ontem mesmo contra o Embanyama, ele estava marcando o Embanyama. Claro que não foi o melhor dos cenários, mas ele estava ali fazendo o seu serviço minimamente bem feito. E esse é um E outro ponto, né? O lado defensivo do Jalen Williams às vezes é subestimado. Como ele muito entrega tanto, subestimado. ele entrega muito ofensivamente, as pessoas fecham os olhos porque ele entrega na defesa também. É Sim. bizarro, cara. Ele tem uma envergadura, assim, absurda. Absurda. E isso realmente faz muita diferença em quadra. A gente vê seguidamente ele contestando arremesso, conseguindo roubar a bola. É um cara, olha, pros padrões do Jalen Williams, ele é quase o Slenderman. Bizarro. E só esse lance da defesa, cara, nos últimos 5 jogos. Contra o Clippers ele não teve nenhum roubo de bola. Mas aí contra o Utah teve 2, além de 2 tocos. Contra o Minnesota, 3 roubos de bola. Contra a Portland, 2 roubos de bola e 2 tocos. E contra San Antonio, 2 roubos de bola. A gente às vezes esquece, né? Porque o Shai tá vivendo um mundinho lá. Ele tá, assim, com uma média surreal de roubadas de bola, enfim. É um gap absurdo dele pro segundo colocado. A gente acaba normalizando um pouco isso. Só que, cara, você ter, como o Jalen Williams está tendo, uma média de 2 roubos de bola por jogo, isso é muito, cara. Você roubar a bola 2 vezes do cara ali, tipo o Westbrook, por exemplo, na nossa época lá do Thunder, André Robertson, Thabo Sefolosha, claro que era um outro basquete, mas eles tinham, quando tinham 2 roubos de bola, era um bagulho muito, nossa, caramba, roubou 2 bolas, sei lá o quê, que absurdo. Então, Jalen Williams é o nome da vez. Here's left, pulls up, looking for the lead, and got it! Jalen Williams, 2 seconds, 111-109. E vamos falar um pouquinho do chat, cara. Eu queria saber você dessa sequência do chat. Eu tô assistindo ele. Na verdade, nos últimos jogos, ele até melhorou. Inclusive, ontem contra o Embanyama deu todo aquele bafafá, né? Que o Embanyama provocou ele e tal. Ele ficou meio. Claramente ele ficou revoltado ali, ele jogou com raiva, sentiu um pouco falta desse chat dos últimos jogos. Meio apático, acho que ele tá sentindo um pouco a sequência de janeiro, né? Tipo, acho que é de fato a primeira sequência pesada nele na liga. E não é só a sequência de tudo, de viagem, de jogos, etc. É uma sequência de matchups difíceis. O cara pegou Anthony Davis, Zubac, Banchero e Wendell Carter Jr., aí Markkanen, aí Gobert e Karl Anthony Towns. É difícil, né? É difícil, eu vejo muita gente criticando ele, eu até concordo com algumas críticas, né? Eu acho que falta um pouco de agressividade no jogo do Chet em alguns momentos, mas eu acho que o Chet, assim como o Thunder, talvez seja refém da própria expectativa, como eu falei, do próprio Thunder, que ele criou no início da temporada, porque ele começou, de fato, muito bem, ele começou no nível praticamente All-Star, entendeu? E ele acabou normalizando um pouco. Ele, claro, decaiu, assim, mas eu acho que vem muito também desse calendário de janeiro, que tá sendo cruel com o Thunder. Fisicamente, a gente vê ele cansado em algumas posses, várias vezes, eu acho que até essa questão de se poupar um pouco nos rebotes, justamente por ser um cara que está sozinho no garrafão, o Thunder não tem um apoio para ele, não tem um cara para fazer um box out, para dar esse suporte, um outro power forward, por exemplo, porque o Jalen Williams, convenhamos, ele está listado como um power forward, mas ele não tem as características de um power forward. Sim, então exato. O Chet fica sobrecarregado. Eu acho que essa sobrecarga, né, junto com a questão da sequência difícil, com o fato do Chet ter ficado aí quase um ano parado por conta de uma lesão, tá ainda se adaptando ao ritmo da NBA, tudo ajuda para que esse rendimento dele tenha dado uma normalizada. Mas ainda tá bom, ele ainda tá jogando de forma consistente, digamos assim. Claro que ele pode entregar mais, mas eu entendo essa queda de rendimento dele. Eu já esperava, de certa forma, essa oscilação, porque, cara, ele ainda é um calouro, tá ligado? É normal. Eu fico preocupado ali na frente, entendeu? Se o Thunder vai continuar deixando ele tão sobrecarregado assim, porque nos playoffs, por exemplo, vão ser jogos mais intensos, contra times mais difíceis, né? Com embates mais difíceis, talvez, jogos mais seguidos, então a gente vai precisar de uma peça, e aí eu acho que a gente pode até depois entrar nesse assunto mais à frente das trocas, uma peça para dar esse suporte para ele. Não sei se é nível de titularidade, mas um cara para vir do banco justamente para não sobrecarregar o Chet. A gente ter ele saudável é muito importante, cara, muito importante, porque ele saudável, conseguindo apresentar o nível que ele apresentou lá no início da temporada, né, naqueles jogos contra o Cleveland, que ele teve quase 10 tocos, contra o Warriors, fazendo quase 40 pontos, esse Chet saudável, dessa forma, com agressividade, vai ser o diferencial para o Thunder nos playoffs e futuramente também. Ele acabou sendo o que a gente tanto esperava, né? Nas últimas temporadas, sem um pivô de referência, inclusive na última, que a gente não pôde contar com ele por conta da lesão, a gente estava esperando muito esse momento de ter um pivô útil, um pivô que defende, que pontua, enfim, que faz tudo isso e aquilo.
e ele chegou a ter um impacto muito grande. Não à toa, a gente deve muito ao Chet para estar onde a gente está. O impacto dele pode não parecer tão claro para muitas pessoas, que realmente o time está com boas peças, tem o Shea, tem o Jalen Williams, enfim, tem um banco muito sólido, Lu Dort está melhorzinho, enfim. Mas muito desse first seed se deve ao Chet, porque agora o Thunder tem uma referência, uma âncora defensiva, uma âncora no garrafão. Então, acho que a partir do momento que o Chet passa por essa turbulência, que é super normal, primeiro ano dele de liga, questão física e afins, ele meio que volta numa regressão à média, porque ele teve um começo muito astronômico, porque ele é um cara diferente, ele é um prospecto diferente, criou todo aquele hype, ele comprovou que ele não era só hype, e aí, tendo essa oscilação, ele volta a essa média que não é tão ruim, mas ele botou o sarrafo lá em cima e as pessoas esperam muito mais dele. E até porque é aquilo que a gente falou lá atrás, felizmente o Wembanyama está roubando foco disso, porque o Wembanyama é o calor, o foco da temporada, só que o Chet é aquilo também, as pessoas esperam o pior, né? Tipo assim, o cara tá bem, sei lá o quê, aí vão ter 2 pessoas aplaudindo. Mas ele ser exposto, ele tiver 2 jogos mal, vão ser 1.000 pessoas falando. Né? As pessoas que apontam o dedo são sempre maiores do que aplaudem. Né? Então, o lado positivo é que ele é um cara, aparenta ser um cara muito inteligente, né? muito pés no chão, assim. Cara, a muito. mentalidade que ele traz em cada entrevista, ele parece ser um cara muito maduro, assim. Muito. Entende, ele absorve tudo que é falado, mas a gente vê ele muito tranquilo, sabe? Eu acho que ele mesmo reconhece, talvez, que ele não tá no nível que ele tava no início da temporada, e eu acho que isso é importante, o cara ter ciência, né? Em saber por que não está jogando tão bem como estava jogando antes, entendeu? Então acho que isso faz eu, como torcedor, ficar tranquilo. Eu sei que ali na frente, talvez, estou apostando nessa pausa do All-Star Game, que vai ser importante também para os jogadores descansarem, com exceção do Shea, né, que provavelmente vai ser o selecionado aí esperamos para a titularidade do Oeste, mas eu aposto muito nessa parada, nessa pausa, para os jogadores se recuperarem de certa forma e voltarem melhores na segunda parte da temporada, né? Eu acho que o Chet se inclui muito nisso, e ele é minha aposta, para virar a chave, talvez, e voltar a ser o Chet lá dos primeiros jogos nessa sequência, né, pós All-Star Game. Pô, e para amarrar de vez esse lance do Chet, é muito bizarro, né? Porque o Sam Prest é todo saudosista, né? Fala que a franquia preza por isso, preza por aquilo. E a gente normalmente passa raiva com essas entrevistas. Eu particularmente fico tipo, tá, Prest, pô, faz alguma coisa, seja mais sei lá o quê. Só que quando as coisas de fato acontecem, tipo agora, por exemplo, isso que você falou do Chet nas entrevistas, um cara coeso, você vê que o time é muito... É muito coerente, né, cara? Um time certinho, não que seja um time santo, igual eu falei do Gelinos, ele posta TikTok, os caras se zoam na rede social. Inclusive, essa semana que passou, teve uma tretinha com o Minnesota, que o Edwards alfinetou o Shai foi lá e repostou coisa no Instagram. Então, assim, não é um time santo, mas a organização, a franquia é muito coerente. Tanto que, na questão de trocas, que acho que a gente vai entrar nesse tópico agora, muitos torcedores temem, né? Tipo assim, caraca, vai trazer fulano, pô, será que ele vai estragar o vestiário? O vestiário do Thunder é maneirinho, a organização tem uma cabeça tal. Então sempre tem esse peso a mais, né? Você tem essa sensação também? O Thunder, eu acho que não sei se o Sam Prest já chegou a falar isso alguma vez, né? Mas a gente tem essa impressão de que o Thunder seleciona primeiro pessoas e depois jogadores, né? Sim. Esse é o lema que eles sempre trazem para qualquer tipo de negociação. Eu tenho o pé atrás, sim, dependendo do jogador, eu acho que tem um perfil. O Thunder tem um perfil de jogador, e é claro que a gente não sabe os bastidores, né? Daqui a pouco um jogador que parece ser gente boa, às vezes não é, não sei. Te confesso que eu realmente não sei. Mas eu tenho um pé atrás, eu acho que é algo a ser analisado. Não sei se é para ser definitivo, né? O fato do cara não ser tão bom. Pô, mas se o cara é um craque da bola, não me interessa. Exato. Tem que trazer de alguma forma. É trazer o resultado. E o Sam Prest e a organização como um todo tem que achar o meio termo entre o cara, né, ser um bom jogador, um cara bom de vestiário e tal, mas também não deixar, né, isso pender, digamos, de forma definitiva. Eu acho que tem que achar esse meio termo justamente para a gente conseguir reforçar o grupo e ao mesmo tempo não estragar o vestiário de certa forma. Com certeza. Então, reforçar o grupo, meu querido Ângelo. Vou te perguntar na lata aqui. Rapaz. Diretamente da trade deadline, que acontece daqui a 2 semanas, dia 8 de fevereiro. Se você tivesse que trazer hoje um nome, ou se você quiser falar 2, enfim, mais um nome assim, para reforçar o Thunder para o restante da temporada, qual seria esse nome e por quê? Bom, eu procurei não ser muito clichê, eu acho que várias pessoas já esperam esse nome na escolha, tá? Então, eu pensei no Lauri Markkanen, eu acho que talvez até as pessoas peçam bastante eles, talvez seja o jogador mais pedido, né? O mais óbvio, assim. Até as outras franquias, ou torcedores de outras franquias citam o Lauri como o fit perfeito para o Thunder. Só que tem fatores como o Utah aparentemente não quer liberar o Lauri, e o Lauri não tem muito interesse em sair de Utah, porque ele sabe que ali na frente ele provavelmente vai conseguir uma boa renovação, né, além do que ele está ganhando hoje, que é 17 milhões, então deve pegar, se não um contrato máximo, algo próximo a isso, e o Utah aposta muito nele justamente
para ser esse cara da franquia. Eu acho que não vai ser o Thunder que vai conseguir, né? A menos que consiga, sei lá, oferecer um pacote absurdo assim, o Utah não vai liberar para o Thunder esse jogador. Então, pensando em jogadores mais acessíveis, eu tenho o nome do Daniel Gafford, do Wizards, o pivô, para ser esse cara, talvez, o backup do Chet. Né? Tem dificuldade de ver eles jogando juntos, mas para ser o cara, né, justamente para dar esse suporte no garrafão, é um jogador interessante, né? Me agrada, é um cara jovem, tem um contrato bom de 12 milhões por mais 3 temporadas, né? Essa e mais 2. Então, eu acho que seria um cara acessível, porque o Wizards é um time que, cara, né, tá ali com o Jordan Poole, Kyle Kuzma, os dois também não se espera muito além do que eles estão entregando hoje, então eu acho que o Thunder chegando no Wizards com um pacote ali, eu não vou citar um pacote aqui, porque eu te confesso que eu também não tenho muita propriedade para falar o que o Não Thunder poderia somos GMs, ceder. não somos pagos para isso. Às vezes a gente pode achar uma coisa e quando vê, chega lá, a franquia tenta inflacionar o mercado porque sabe que o Thunder tem muitas escolhas, então eu vou me arriscar a não falar, mas eu acho que o Gafford seria um nome interessante, tá? Um segundo nome que eu anotei aqui, Kelly Olynyk do Jazz, que é um cara que, né, talvez seja, eu não tenho essa confirmação, eu acho que ele não é titular, né, em Utah. Mas ele é um cara ali de garrafão, é um backup, talvez pro Lauri Markkanen. Não, e mata a bola de 3, né? Mata a bola de 3, é um cara que talvez seja justamente esse jogador que a gente tá esperando, um cara inteligente, tem um bom QI de jogo, faz boas leituras, tem experiência em playoff, bom aproveitamento na bola de 3. Então seria um cara, de certa forma, mais acessível que o Lauri Markkanen. Claro que o Lauri hoje mudaria o patamar do Thunder, mas eu acho difícil a gente conseguir um jogador como ele. Assim como o Mikal Bridges, que foi muito citado, eu acho que também entra nessa vibe, né? O Brooklyn não quer liberar esse jogador, aposta nele como franchise player, por mais que todo mundo saiba que ele não tem condições de ser o franchise player do Brooklyn, o Brooklyn, né, aposta nisso. Sim. Paciência, né? É difícil. A partir disso, provavelmente eles vão inflacionar também qualquer tipo de negociação pelo Mikal. Gostaria muito dele, tá? Mas pensando em jogadores mais acessíveis, eu penso no Gafford e no Olynyk. Fora que, a gente até falou no Spaces ontem, né, de madrugada, o Thunder é o pró e o contra de você ter 30 mil escolhas de draft, enfim, vários ativos, é porque as pessoas vão pesar a mão. A partir do momento que o Thunder for chegar para negociar, os caras vão pesar a mão e falar, pô, peraí, ele tá me oferecendo 2 escolhas de primeira rodada, sendo que ele tem 50 escolhas de primeira rodada até sei lá o quê. Os caras vão pensar 2 vezes. Vai ser diferente você negociar por exemplo, o DeJounte Murray, um nome que não vai ser o nome que eu vou falar aqui, mas é um nome que está pipocando muito aí, as pessoas até interagem com a gente perguntando o que a gente acharia ele no Thunder. Estão circulando que 2 piques de primeira rodada tiram ele de Atlanta. Isso pro Lakers, isso pro Heat, isso para outros times. Se o Thunder chega com 2 piques de primeira rodada, que pro Thunder é muito pouco, eu acho que dificilmente um negócio desse acontece. Então é ver como o Prest vai agir, porque ele já falou, scared money, make none. Você não pode ser pão duro, mas também você não pode ser burro, porque dinheiro acaba. Né? Não nesse caso é dinheiro, mas os ativos acabam. Você não pode chegar no Markkanen e dar 10 escolhas de primeira rodada. Você não pode chegar no Mikal Bridges e dar 3 jogadores, 5 piques de primeira rodada e 5 de segunda. Não vai fazer falta para o Thunder, tá? Realmente não vai fazer falta. Se isso acontecesse, não faria falta. Mas isso é uma coisa que você não pode se submeter a fazer. Sim. E os meus 2 aqui, eu tenho 2 nomes. Já que você deu 2 nomes, eu vou dar 2 curioso, nomes também. Hein? O primeiro seria Finney Smith. Eu acho que é um cara sólido, um cara que se mostrou bem em Dallas. Eu acho que é mais um nome que Dallas, não que deixou passar, né? Mas Dallas se fez tanta urgência de montar um time bom, competitivo imediatamente para o Doncic, que se livrou de peças que são úteis, tipo o Brunson, que virou uma estrela. Porzingis é um caso à parte, porque o Porzingis é meio exótico. Mas o próprio Finney Smith é um cara bom e está no Brooklyn hoje. Só que o problema dele, principal para mim, é a idade. Ele está com 30 anos, o contrato dele não é expirante, não é um contrato tão alto, ele recebe 13 milhões, o Thunder conseguiria absorver, mas ele é um contrato de mais 3 anos e, assim, o contrato dele acaba quando ele tiver, 33 anos de idade. Não sei se seria, de fato, o perfil para o Thunder. Então, por isso que o meu nome, de fato, assim, o que eu aconselharia para o Thunder é o P.J. Washington. O P.J. Washington, para mim, é um cara que seria um fit ótimo. É um power forward, ele consegue fazer a posição de pivô também. Ele fez bastante lá no Charlotte, inclusive, até chegar ao Mark Williams, até chegar em outros nomes, porque aí acabou sendo um pouco recuado, porque ele é um cara bem versátil, consegue marcar, consegue matar a bola de fora, consegue jogar lá dentro, bem físico. Tem um fator muito interessante que ele jogou com o Shai em Kentucky, então até fiz um coro lá na página essa semana para, de fato, fazer essa reunião, porque Charlotte está no momento de vendedor. Eles saiu a notícia essa semana que eles agora vão montar o time ao redor do Lamelo e do Brandon Miller, como deve ser. Então, essa semana o Scary Terry, né, Terry Rozier já saiu,
Então a tendência é que o Gordon Hayward saia, um nome que é bastante falado aqui também, pra gente, indicado. Mas eu acho que o P.J. Washington pode sobrar ali. É um cara novo, tem 24 anos, 24, 25 anos. Contrato de 14, 15 milhões também, assim, um pouquinho caro, mas nada absurdo também, porque o Thunder agora vai ter que começar a ter uns caras com salário mais alto. E eu acho que é um nome interessante, cara, um nome interessante. O Ângelo subiu no Twitter antes da gente gravar aqui, muita gente mandando pique, né, trocas eventuais, muita gente que é boa no GM, né, a Uma galera mandando galera. umas trocas boas, mas o que você tem de destaque aí pra gente? Você tem Cara, essas... os nomes mais citados, tá? Eu anotei aqui. O Gafford eu já falei, Michael Bridges eu já falei, mas tem outros nomes paralelos aqui, tá? O Wendell Carter Jr. do Magic, Putz, pivô, gostaria muito, cara. bom Só que não vai jogador. sair, o Orlando, Bom acho jogador, assim, mas eu difícil. não sei. Eu tenho dificuldade de imaginar talvez um cenário onde o Thunder troque por ele. Não sei se faz Também. o famoso perfil da franquia, né? Sim. Outros nomes aqui, Nick Claxton do Brooklyn Nets. Eu acho que esse talvez Ok. ele é titular do Brooklyn, então é um nome mais difícil talvez, né? Sim, Justamente pelo difícil. fato do Brooklyn querer manter os seus principais jogadores. Tinha Ele anotado, é novo, né? tinha anotado o Finney Smith, que tu citou. Sim. Inclusive o Brooklyn, não sei se procede a informação, mas vários insiders da liga informaram que o preço dele seria 2 first rounds, né? Então não sabemos exatamente se entraria naquele ponto que a gente falou, né? Será que o Thunder chegando com 2 first rounds, Exato. o Brooklyn liberaria para o Thunder? Será que o Finney Smith vale 2 first rounds? Porque assim, se for aquelas first rounds cheias de proteção lá pro final, assim, beleza, tá ligado? Aí é de graça. Problema é tu entregar uma pick que pode vir a ser alta por um role player que não chega nem a ser. Eu não sei se o Finney Smith é um role player elite, tá ligado? Ele é um bom role player. Não. Gosto do jogador. Gosto Elite, e aprovaria a vinda dele. Mas eu não sei se ele é um role player elite a ponto de valer tanto assim. Talvez, beleza, se fosse, digamos assim, um Bertans mais uma first round por ele, eu acho que seria melhor, entendeu? Agora, se desfazer das picks a rodo, assim, por jogadores que não vão resolver de forma definitiva um problema do Thunder, aí eu fico com o pé atrás. Eu entendo que a gente não pode manter nessas escolhas para sempre, mas também tem que ser responsável de alguma forma. Com certeza. Outros nomes que pipocaram aqui, um que eu, assim, não tenho uma opinião definida, tá? Jeremy Grant. Tem um contrato alto, muito alto, caro, né? Muito caro. Ele renovou Thunder, agora de certa pouco. forma, muito caro. O Thunder, se for trazer algum jogador com contrato mais alto, certamente vai ceder o Bertans, né? Que tem 17 milhões, que é o jogador inspirante aí, que todo mundo sabe que vai ser trocado em algum momento para bater salário. Ou se não, o Thunder vai simplesmente, né, deixar embora no fim da temporada como free agents. Mas o Jeremy Grant é um cara bastante citado por várias franquias também, vários torcedores de outras franquias e torcedores do Thunder também. Mas eu não sei exatamente se, assim, como jogador, gosto, tudo bem. Mas eu não sei se essa questão do salário seria possível, sabe? É complicado o Thunder absorver um nome como esse. Um fator, até, só um parêntese rapidinho, é que ele era do Thunder, né? Então, assim, claro que eram situações diferentes e tal, mas, assim, o Prest, dentro do planejamento dele, ele não viu um médio a longo prazo com o Jeremy Grant. Então, não sei se, de repente, ele estaria no radar, eu acho difícil. E o Grant tem aquela declaração de uns anos atrás, dizendo que se via em meio a um barco afundando, né? Então não sei se pegou exatamente muito bem, né, com o staff do Thunder, mas de qualquer forma, afunda o barco em Portland, seu otário. Exatamente. O Jeremy Grant, que ontem conseguiu matar uma bola importante contra Houston. Portland venceu Houston caiu um pouco mais na tabela, e tudo isso tem a ver com uma pick que a gente tem com o Houston também, né? Maravilha. Tem a proteção top 4 lá, então é importante. Houston tá despencando na tabela, essa pick pode melhorar, né, de certa forma, então tá tudo interligado na NBA. E um nome aqui que eu separei, que vendo o jogo contra a Portland essa semana eu pensei bem, assim, analisando o jogador, pensando em outra carência que eu acho que a gente tem no elenco, que além do garrafão, eu acho que falta talvez um outro jogador mais confiável para vir do banco, para criar um arremesso, para matar uma bola de fora. Sim. Eu acho que assim, a gente tem jogadores com bons aproveitamentos na bola de 3, mas não necessariamente são jogadores de elite no quesito. Não necessariamente a gente pode dizer, por exemplo, que será que um Jalen Williams nos playoffs, com alto volume em bola de 3, consegue entregar tudo isso? Será que um Josh Giddey com alto volume consegue entregar? Eu também tenho essa dificuldade para confiar neles. Eu acho que, inclusive, nos playoffs, a estratégia dos adversários vai ser muito isso. Fechar o garrafão para trancar as infiltrações do Shea e do J-Dub e liberar o perímetro. Justamente por isso. Os nossos jogadores têm bom aproveitamento, mas com baixo volume. Quando a gente aumenta esse volume, o desempenho cai. A gente viu isso em vários jogos na temporada. Sim. Então, pensando nisso, eu vejo que isso é uma carência também. Chutadores, espaçadores, jogadores que criam arremesso além do Shea e do J-Dub. E aí eu cheguei no nome do Malcolm Brogdon. Não sei se te agrada, não sei se agrada o torcedor. Tem um contrato, de certa forma, acessível. Eu até puxei aqui no Trade Deadline. Vou confirmar aqui o valor. O contrato do Brogdon na verdade, não é muito acessível, tá? Eu pensei mais na timeline do contrato mesmo, tá? Porque ele tem 2 anos. Esse e o próximo ganhando 22 milhões. É um valor alto, mas assim, se o Thunder quer competir agora,
2 anos ainda tá, de certa forma, absorvível. Não sei nem se esse termo se esse termo existe Mas na linguagem brasileira. entendemos. Entendemos, tá? Mas, assim, seria um contrato, de certa forma, que daria para absorver nesses 2 anos até as renovações do Shai, do J-Dub e do Chat, né? Então, claro que, de certa forma, um valor alto, talvez pro basquete que o Malcolm Brogdon entrega, mas seria mais um nome, assim, que eu pensaria, talvez. Cara, eu gosto muito desse nome, assim, acho que dentre todas, assim, é a mais underrated, por assim dizer, a mais subestimada, porque o Brogdon simplesmente saiu do time contender, né? Quem não sabe, lembra, o Brogdon foi trocado naquela do Drew Holiday, enfim, ele foi o 6º homem da temporada no passado com Boston. Boston que chegou na final de conferência, enfim, todo aquele lance que a gente sabe que Boston fez. E o Brogdon era esse cara de confiança vindo do banco e jogando em altíssimo nível. Ele foi o E é um cara que frequentemente entrega o famoso 50, 40, 90. Inclusive, ele é um dos raros jogadores que frequenta o clube de 50, 40, 90. Sim, exatamente. Ele conseguiu por uma temporada só, mas ele tá sempre beirando essa marca. É um cara que consegue arremessar bem do perímetro em mais volume. E, cara, entra naquilo que a gente fala. Se o Thunder quer competir agora, de alguma forma a gente vai ter que tentar, né, manipular algum contrato um pouco maior. Jogadores bons custam mais, ainda mais na NBA atual que tá muito inflacionada, sabe? Então, entre absorver um contrato do Bertans com 17 milhões que mal joga e o do Brogdon, 22 milhões, que vai corresponder vindo do banco, vai ser provavelmente um 6º homem, né? Claro que eu não tô clamando pelo Malcolm Brogdon, tô dando um exemplo de um jogador bom que seria útil aqui, entendeu? Então, seria mais ou menos isso. E inclusive eu até achei que ele ia durar menos em Portland, tá? Porque assim que ele foi trocado, ele não tem a menor cara de que vai jogar em Portland, porque o Portland tá em rebuild, tá com uma das piores campanhas da liga, e o Brogdon é um cara de alto nível. Mas até agora ele não foi trocado e até agora não tem nenhum rumor de troca. Então isso é até curioso pra gente ficar ligado. E eu acho que o Brogdon poderia chegar de repente assumir o papel que o Mitic poderia assumir um dia. Acho que o Mitic veio muito como aquele cara que vai ser o experiente no banco, né, na segunda unidade, que tem uma galera jovem, um cara experiente que é o armador, que cria ali e tal, controla as ações quando o time precisa, só que o Mitic ainda não é esse cara. Sim. O Mitic talvez nem vai ser esse cara. A gente tá vendo aí que ele realmente melhorou nos últimos jogos e tal, só que é difícil. O cara já é velho não, né, já tem idade mais avançada, então ele está se adaptando ainda, já declarou diversas vezes que para ele é muito difícil jogar na NBA. Então, de repente, o Brogdon sendo esse cara para de fato ser o 6º homem, porque hoje você olha para o banco do Thunder, você não sabe quem é o 6º homem de fato. Talvez o Joe e o Wiggins, que são os melhores vindo do banco. Só que às vezes é o Cason Wallace, que o Cason Wallace às vezes é o primeiro vindo do banco. Às vezes o Wiggins não joga, né? Felizmente agora o Mark está parando de inventar moda e botando ele para jogar mais vezes. Às vezes o Joe é o cara que fica lá na reta final. Então, assim, não tem um rosto de fato no banco, né? Não que a nossa segunda unidade seja ruim, pelo contrário, nossa segunda unidade está ótima. Só que um cara como o Brogdon vindo dali, até de repente numa reta final de jogo para entrar no lugar do Guiri, que tá mal na temporada, que tá, enfim, claramente desconexo com o basquete, seria ótimo. Então, e a gente sabe como é importante essa figura do 6º homem nos playoffs. Muito. Porque o nosso banco hoje, como tu mesmo falou, é cheio de bons jogadores. Jogadores que correspondem a nível de temporada regular. Mas são caras que se alternam, né? Não é todo jogo que o Cason Wallace passa jogos zerados, o Micic passa jogos zerados, o Isaiah Joe, ultimamente, tem feito bons jogos, porque é um cara que consegue impactar mesmo sem acertar muitas bolas de 3, mas tem jogos que ele não acerta nada. O Aaron Wiggins tem jogos que nem entra, Jalen Williams mal entra também, Bertans não entra. Então, assim, cara, é difícil. O Kenneth Williams faz uma temporada irregular, sabe? Então, quem que a gente vai poder confiar nos playoffs? É isso que me gera uma insegurança. Eu acho que falta, talvez, uma peça confiável vindo do banco, aquele cara que a gente sabe, ó, ele vai entrar, ele vai conseguir criar alguns arremessos, vai conseguir criar para o time, vai conseguir matar a bola. Essa peça talvez a gente não tenha hoje. Então eu acho que pensando nisso, seria uma outra carência, além, é claro, do garrafão, que o Thunder teria que suprir. Exato. Vamos esperar então, né? Tem umas 2 semanas aí. A deadline é 8 de fevereiro, tá? 8 de fevereiro. Exato. 2 semaninhas. Então, assim, não temos rumores, tá? Antes que, se vocês estiverem se perguntando, não tem informação sobre o Thunder estar negociando, não tem informação sobre o Thunder se o Thunder vai negociar, até porque é um ponto que a gente cita bastante, né? O Thunder, para essa temporada, não entrou como, sei lá, de fato um contender ou algum time que atacaria o mercado. Só que a situação mudou. A situação é outra, o cenário mudou, então o Thunder precisa se mostrar ativo, se mostrar que quer competir. Claro que falar em título esse ano é muito difícil, né? Claro que se for campeão agora a gente fica doido, né? Eu já nem sei o que acontece se a gente é campeão. Mas tem que agir. E eu acho que, cara, a gente pode voltar até lá para os primeiros episódios do podcast do Mania de Thunder, que a gente fez uma pergunta, né? Thunder é contender ou não é? Nossa! Cara, eu acho que no momento atual, tá? Por mais que muita gente discorde, não tem como negar, cara.
Acho que É contender. nunca na NBA o first seed do Oeste não foi contender. Porque, porra, é a conferência mais difícil da liga, mais equilibrada. Cara, me desculpa, não tem como a primeira colocação do Oeste não ser contender. Não sei. Claro não que tem. ele pode não ser melhor que outros times, mas ele tá entre o bolo dos contenders. Eu acho que hoje o Thunder é um contender. Claro que ainda, né, o Nuggets, por exemplo, eu vejo como um time melhor. O Clippers é um time que tem um upside melhor, possivelmente por ter jogadores mais experientes e estrelas, né, ainda que alguns em decadência, mas tem um elenco mais vasto, né? Mas o Thunder tá nesse bolo. O Thunder hoje é um contender. Talvez em menor escala que outros, mas tá nesse bolo. E tem que ser tratado como tal. Eu acho que a direção, o staff tem que ver isso. Não é para ir para os playoffs fazer só a participação. Vamos jogar o primeiro round ali, vamos ser eliminados, a gente vai pensando pro futuro. Cara, tem que aproveitar enquanto há tempo, né? Amanhã a gente já não sabe como é que as coisas vão estar. Não sei se a gente vai conseguir renovar com um X jogador, se o jogador X vai lesionar, né? A gente nunca sabe para qual rumo a NBA vai tomar. Então a gente tem que aproveitar o momento. Se dá para competir agora, tem que competir agora. Sem trocar os pés pelas mãos, é óbvio, mas a mentalidade tem que ser essa. Se dá para vencer agora, tem que vencer agora. E duas coisas importantes, que a gente olha sempre para o nosso umbigo, só que assim como a gente está fazendo o nosso corre, os outros 29 times também estão. Então, assim, hoje a gente, sei lá, tem, igual eu falei no início do podcast, 4 times ali na Oeste, além da gente, né? Minnesota, Denver e Clippers, que estão de fato mais perto. Mas aí o New Orleans está ali, o Phoenix está ali, o Sacramento está ali. O Sacramento, se traz um jogador, uma estrela, imagina o time do Sacramento com Fox, Sabonis, Keegan Murray e uma estrela, que eles quase trouxeram o Siakam, só que o Toronto não quis porque eles queriam envolver o Keegan Murray. Já seria um time discutivelmente melhor que o do Thunder. Você tem o Dallas Mavericks aí com o Doncic, que em qualquer momento pode estourar 70 pontos no jogo e ganhar um jogo sozinho, sabe? Você tem aí o Utah no rebuild, você tem o próprio Rockets no rebuild, que não é um time muito distante do nosso ainda, mas é um time melhor. Os caras estão evoluindo. Aí daqui a alguns anos você vai ter o San Antonio com o Wembanyama. Então, assim, você não pode ficar dando sopa pro azar. Você não pode ficar assim, não, para amanhã, temporada que vem. É a famosa janela, né? Não. Famosa janela. Se você tem a oportunidade, meu amigo, como diria Júnior, comentarista da Globo, você tem que virar a faca. Você tem que virar a faca. E só pra gente fechar esse quadro aqui, pra gente ir pra reta final, que a gente tá se empolgando hoje, né? É o retorno. A gente não grava um podcast há muito tempo, então hoje tá liberado. O Thunder, segundo o Basketball Reference, maravilhoso, na Conferência Oeste, é o time favorito ao título, tá? Assim, claro que números não significam tudo e tal, mas números significam alguma coisa. Segundo eles, o Thunder tem 39,3% de chances de ganhar a Conferência Oeste. O segundo time mais perto disso é o Minnesota, com 19,5%. O Thunder tem 20% a mais de chances de ganhar o Oeste do que o Minnesota. O Denver tem 13,4% e o Clippers 15,7%. Claro que, assim como o Ângelo falou, eu mesmo confio mais no Clippers e no Nuggets, por exemplo, numa série de playoff. Só que o time se colocou nessa situação. O Thunder chegou. O Thunder é contender, o Thunder tá ali. Inclusive tem 20% de chance de ganhar a NBA, ficando atrás apenas do Boston Celtics com 40%. Então, assim... E é impossível ignorar isso, sabe? É impossível, Quem não tem como. alguma fato, dúvida pô. ainda... É um fato. Quem tem alguma dúvida ainda é só olhar o retrospecto, cara. A gente ganhou 2 vezes do Nuggets, ganhamos 2 vezes do Wolves, ganhamos do Boston Celtics, ganhamos de outros times contenders também, como o próprio Clippers. Então, assim, a gente sabe que temporada regular não é a mesma coisa do playoff. Playoff é um jogo à parte. Mas, tendo em vista o momento, hoje a gente consegue bater de frente com qualquer um. Nessa semana agora falando de Minnesota e Denver Nuggets, pra gente encaminhar o finalzinho aqui, entrar no último quadro, temos jogo contra Minnesota e Denver Nuggets em 2 dias, não, 2 dias consecutivos não, né, em 3 dias. Então, quero saber de você, meu amigo Ângelo, vamos puxar aqui, essa semaninha, Bora. Temos 5 jogos. Na sexta-feira a gente enfrenta New Orleans, em New Orleans. No domingo visitamos o queridíssimo Detroit Pistons, fora de casa. Na verdade é praticamente um jogo em casa, né? Porque os caras, a torcida deles odeia o time, então tá arriscado eles torcerem pro Thunder. Aí na segunda-feira temos um back-to-back contra Minnesota em Oklahoma, complicado. E na quarta-feira temos Denver Nuggets em casa. Então, direto e reto, expectativas para esses jogos e o palpitômetro. Inclusive, estamos empatados ainda, hein? Estamos empatados. Então, eu puxei vamos lá ver. o último episódio, você e eu palpitamos 2-1 Thunder. Foi lá atrás. Não roubei. Quem quiser pode chamar o VAR e conferir lá. Os dois falaram 2-1 e foi 2-1 realmente. Então, a campanha dos dois até aqui é 18-4. Os dois têm 18 acertos e 4 erros. Então, voltamos à nossa apostinha. Não sabemos o que vai ser ainda, mas no final da temporada alguém vai fazer alguma coisa.
Bora, vou começar então. À vontade. São 4 jogos, na verdade. 4 jogos. Pelicans, Detroit, Wolves e Denver. Esse Isso. jogo contra Detroit, inclusive, mudou de horário, né? Era Mudou. às 8 da noite de domingo, mudou para as 4 por Vai conta ser de da final tarde. de conferência da NFL. Exato. Com o Detroit Lions, se não me engano, né? Isso. Então, cara, eu vou, como sempre, pezinho no chão, tá? Acho que Pelicans fora já é um embate difícil para nós. Muito Independente difícil. do Muito ginásio. difícil. Considerando o contexto de New Orleans, acho que é um jogo aqueles, assim, beleza, né? Ganhando tá ótimo, mas é um jogo muito difícil, muito físico. O Thunder sofre contra adversários físicos, tá? Então, a Detroit eu acho acessível. Wolves e Denver, pelo menos um dos dois a gente tem que vencer, porque são Tem em que casa. vencer. Eu vou num 2-2. Definitivo. 2-2? Qualquer coisa acima disso tá ótimo, tá? Mas, qualquer como coisa sempre, acima pezinho disso. no chão, eu vou no 2-2. É porque o problema é que esses 2 jogos contra Minnesota e Denver são em casa. Então, eu acho que o Thunder vai vencer um deles. Tipo assim, o ideal é vencer. Até porque é o confronto direto, né? Se o Thunder perder esses 2 jogos, provavelmente vai despencar para a terceira posição da conferência, com os 2 passando. Então, eu queria muito dizer 1-3, cara. Só que eu Que isso? Porque- O líder da Conferência Oeste, cara. Porque, cara, contra New Orleans é muito difícil. O Shai tá esquisito. Nos últimos jogos ele tá esquisito. E aí, contra New Orleans ele tem muita dificuldade. O Herb Jones né? marca muito. Enfim, Brandon Ingram vira o Kevin Durant. Detroit é o Detroit. E o problema de Minnesota é que é back-to-back. Eu acho que o Anthony Edwards vai ficar bem puto O nesse ideal jogo. seria matar esse jogo contra Detroit no intervalo, né? Exatamente. Pra poupar a rapaziada e conseguir ganhar do Wolves. Bom, para não ficar no muro, então, eu falaria 2-2, mas vamos lá, então. Vou ser o pessimista da semana, vou de 1-3, com dor no coração. Vai cair no nosso recorde lá, hein, cara. Vou com 3, não vou jogar com o regulamento debaixo do braço, assim, é difícil eu falar 1-3 e falar que eu não tô pessimista, mas, devido às últimas atuações, eu quero uma resposta, do Thunder, eu quero ver como é que o time vai lidar de novo com essas adversidades. Não que precise provar uma coisa, tá? Já provou mais que o suficiente. Se a temporada acabasse aqui, eu ficaria felizíssimo. Mas eu quero ver mais. Quero ver um pouquinho mais do Shai, quero ver um pouquinho mais do Chat de novo contra esses matchups difíceis. Como o Mark vai se adaptar a esse de back-to-back, porque tem sido uma questão muito difícil. Ele tem errado bastante, sabe? Ele tem, por exemplo, contra Portland, ele comprometeu um jogo fácil. Claro que Portland tem todo o mérito, mas comprometeu um jogo fácil colocando o Keontae Johnson para jogar, gente, no segundo período. Isso é loucura. Gosto muito dele e tal, mas não provou nada até aqui para ter minutos no segundo período de NBA. Então vamos de 1-3. Então, Espero estar errado. Tu vai ter tua resposta e tu vai cair no nosso ranking, cara. Tomara, irmão. Eu concordo. Eu quero que você esteja muito certo. E digo mais, que seja 4-0. Porque olha você aí, também o cara tá sacrificando a disputa em prol do Thunder. Louvável. É isso, meu filho, é isso. Então, mais alguma coisa? Podemos empacotar? Acho que é só isso. Agora torcer, né? É isso aí, torcer pra gente conseguir manter essa primeira colocação. Se não for manter, pelo menos seguir no topo com outras franquias também. Com certeza. Então, meu povo, muito obrigado se você chegou até aqui. Desculpa se a gente se empolgou, porque, como eu disse, a gente ficou um tempinho fora aí. Inclusive, eu, particularmente, fiquei fora da página como um todo. Então, agradeço aí todo mundo que deu um apoio. Momentozinho difícil, mas vida que segue. E é isso, meu amigo. Muito obrigado. A gente se vê algumas semanas, né? Até para deixar a bola rolar, deixa as coisas renderem para o pessoal não cansar muito da gente. Qualquer coisa, podem falar nas nossas redes sociais, comentem aqui, compartilhem com o amigo, avaliem, deixem o seu like no YouTube. Importante. Né? Avalie. A gente voltou a ter 5 estrelas, hein, Ângelo? A gente já tava com hater lá no Spotify, importante. Mas temos 5 estrelas lá no Spotify, o seu melhor podcast de basquete do país. E é isso, meu amigo, tamo junto. Voltamos, tamo junto, até mais. E obrigado, geral, que acompanhou aí também. Tamo junto. Valeu.